Oi, gente, tudo bem? A proposta dessa maquiagem de hoje, ela é mais simples, mas é uma pele bem pá. Então vamos lá começar. Já limpei e tonifiquei a pele dela e eu comecei aplicando o Fix para poder grudar tudo que a gente tem para colocar nessa pele. Apliquei a blindagem da Catarina Hill, que eu tô viciada nela. Ela não é um óleo, então adere muito bem na pele e não fica oleoso. Apliquei por todo o rosto, nas áreas onde fica mais propício de sair mais rápido. Peguei a camuflagem da Maquiê e apliquei ali na zona central do rosto dela, porque eu sabia que ela precisava de uma correção um pouquinho maior, que ela tem os poros um pouquinho dilatados nessa área. Então, passei bastante e vim com a base da Boca Rosa. A cor que eu usei é a número 5. Apliquei direto com a esponja, dando batidinhas por todo o rosto. No pescoço é aquela coisa, né? Eu arrasto. Vocês percebem que a orelha tá coberta. A gente não passou na orelha porque ela ia soltar o cabelo e ia tampar, então não achei necessário. Essa maquiagem eu fiz antes de eu ter feito os cursos que eu comentei com vocês lá no Instagram. Então, eu fiz algumas coisas que hoje, olhando o vídeo, eu talvez poderia ter mudado. Mas já foi. Então eu carreguei bastante a pele, apliquei por todo o rosto, na pálpebra, ali na raiz do cabelo. Percebam que eu vou dando batidinhas e vou virando a esponja para ela poder não concentrar tanto ali, para poder dar um esfumado legal na saída pro cabelo, tá? Vim com o corretivo do tom da pele dela só para passar ali abaixo da olheira dela. O que acontece? Antes da base eu já tinha passado um corretivo um pouquinho mais claro, então eu já tinha iluminado essa área. Eu só queria camuflar um pouquinho do que ficou ali embaixo. Comecei a fazer o sombreado do rosto dela, os contornos. Percebam que eu só apliquei na lateral do rosto, não apliquei na parte de cima da testa, por mais que ela tenha um rosto mais longo, não apliquei porque ela tem luzes no cabelo. Então, se eu aplicasse muito aqui em cima, ia dar como se fosse meio que uma encardida, entre aspas, então eu não acho muito legal. Só apliquei ali na lateral, apliquei no queixo para dar uma diminuída e no nariz eu já fui aplicando e já fui esfumando. Vim com essa paletinha que eu tô viciada, cara, e só reforcei o contorno em creme que a gente passou para poder fixar mais e para poder ficar um pouquinho mais contornado também. Mesmo com o contorno em pó, eu não apliquei tanto lá em cima. Vocês viram, né? Deixei aquele espaço um pouquinho aberto lá em cima. No nariz foi a mesma coisa. Eu já fui aplicando e já fui esfumando. Vim com o blush em creme e apliquei ali nas maçãs e apliquei também um pouquinho no nariz porque a gente queria dar um efeito de queimadinha, porque percebam que o colo dela é bronzeado, tá? E aí eu tirei as marcações ali embaixo dos olhos e antes de eu selar a pele com o pó e tudo mais e passar o iluminador, eu vim com o Fix novamente para grudar o pó e grudar bem o iluminador. Apliquei o iluminador dessa paleta porque eu acho ela uma paleta incrível, ela é um trio perfeito, se encaixa muito bem as cores. Percebam na hora da aplicação do iluminador no nariz. Aplico com um dedo, esfumo com o outro. É sempre assim para não ficar excesso. Vim com uma esponjinha, ela tá seca, totalmente seca, de veludo. E apliquei o pó por todas as áreas aonde eu quero levar pra frente. Então, apliquei por toda a baixa ali dos olhos, trazendo pra pontinha do nariz. Aplico no bigode chinês também, que é a primeira parte aonde sai. Apliquei ali também na mandíbula para poder levar um pouquinho para as laterais, deixar o rosto um pouquinho mais gordinho, vamos colocar assim, e menos longo. Vim com um pincel bem fofinho e só tirei o excesso desse pó. Não apliquei nenhum outro pó por cima, só tirei o excesso do pó que tá aí. Peguei um pincelzinho menor ali para as áreas dos olhos porque eu achei melhor. Daí, nessa hora que você aplicou o pó, você tem que reforçar aquilo que foi apagado. Eu só reforcei o contorno. Passei mais Fix para poder deixar a pele mais mate, mais sequinha. Gente, olha o efeito que dá o Fix de antes e depois. Eu acho o máximo o efeito que ele traz na pele. Nas sobrancelhas, eu usei o quartetinho da Dylos, que eu esqueci de mostrar. Mas é um vício meu, eu uso já é o meu terceiro potinho, então
eu gosto mais das cores dele, eles são bem acinzentadas. Então, eu aplico por toda a parte da sobrancelha. Eu gosto de uma sobrancelha um pouquinho mais natural, mas no caso dela, a gente teve que construir algumas partes. Então, eu mesclei o escuro com o médio e fui aplicando por toda a sobrancelha. Aonde ficou, passou pra baixo, eu vim com um corretivo, o que a gente usou na pele, que é o L4 da Letícia de Paula. E vou fazendo recorte sem sambar na pele, é de uma vez, tá? Porque se você vai sambando assim, não fica o recorte perfeitinho. Tem que ir de uma vez só. Vim com a esponjinha só pra dar acabamento e depois aí eu apliquei o mesmo iluminador na pele. Eu gosto de fazer esse contraste, tá? Que é o mesmo iluminador nos olhos, o mesmo iluminador na pele. Mas se você quiser outro, pode colocar outro. Usei a paletinha teste, que acabou os testes dela. Depois eu conto mais pra vocês no próximo vídeo. Mas vamos lá. Eu apliquei essa sombrinha mais clara, que ela é quase um branco, por toda a pálpebra dela do cantinho interno. Na parte de fora, eu esqueci de mostrar a cor que eu utilizei, mas foi um marronzinho, tá? Mais queimadinho. Foi só as minhas duas sombras que eu usei em cima. Peguei esse BT Velvet, que ele é como se fosse um delineador. Apliquei bem na raiz dos cílios e do jeito que eu já vou aplicando, eu já vou esfumando com o mesmo pincel. Se necessário, eu venho com um marronzinho, só que o preto e o marrom ali já foi suficiente pra mim. Fui aplicando o preto e já fui esfumando pra cima. Apliquei máscara de cílios para poder receber nossos cílios postiços. Eu coloquei um mais naturalzinho possível, porque a gente ia passar em casa, né? Então, coloquei um bem natural. Minha tia tem fotofobia, que é quando os olhos ficam muito irritados quando são expostos a luzes, tanto natural quanto artificial. E ali tinha uma ring light bem na frente dela. Então, por isso que a maioria do tempo eu pedia para ela ficar com os olhos fechados, tá? Na parte de baixo dos olhos, a gente só passou um marronzinho pra dar um acabamento mesmo, porque foi o que a gente conseguiu e a gente tava mega atrasada. Meu esposo, meu tio, todo mundo ligando, desesperado, perguntando cadê a gente, e a gente lá bem plenas gravando o vídeo. O estilo dessa maquiagem é conhecida como clássica, então é a maquiagem que eu mais faço em atendimento. É essa daí, não tem jeito. Voltei com o BT Velvet e passei ali na raiz do cílio, juntando com os cílios postiços só para dar acabamento. Na parte de cima, onde que ficou aquela colinha, também voltei pintando a raiz. Se fosse necessário, eu viria com o marrom para poder dar a diferença ali, para dar o acabamento. Esse é o resultado final, espero que vocês tenham gostado e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!